Bom dia. Eu não sou política, eu não gosto de política, principalmente dos políticos do nosso Brasil, da forma como a nossa política é conduzida. E nessa manhã, como diz aí os repórteres históricas, né? Histórica, quando a presidente da nossa nação está às portas de ser banida, retirada, não é? Eu vim aqui para conversar com você, brasileiro, sobre o que você tem feito da nossa nação. Talvez você ainda não tenha percebido que a gestão da nossa nação está em mãos erradas. Você deveria estar se preocupando com isso, ao invés de estar se preocupando em fazer tudo o que, na verdade, os seus algozes te conduzem a fazer. Você está brigando por Dilma, sai ou fica, Temer, Aécio, e o que eles têm feito por você? Nada. Nada, a não ser tirar os teus direitos, tirar aquilo que você conseguiu ao longo dos anos. Embora muitos teólogos bem preparados e muito mais conhecedores do que eu vão dizer, isso não tem nada a ver, eu quero começar esse vídeo citando para você um texto bíblico que está em Tiago 4 e que diz assim: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Tudo que o brasileiro tem feito ultimamente é pedir entra esse, sai aquele e aquele outro, porque está lhe oferecendo alguma vantagem, porque está lhe oferecendo alguma coisa que lhe parece boa. Olhe só para o Bolsa Família. A intenção inicial dele poderia até ser boa, que era complementar a renda de pessoas que ganhavam pouco. Se fosse assim, seria legal. Mas o que acontece com o Bolsa Família é que se você visitar qualquer uma comunidade como a minha, você vai ver mulheres e homens sentados, bebendo, fumando o dia inteiro. E no final do mês ou no início, quando é a época do pagamento desse Bolsa Família, eles estão nos botequins bebendo, fumando, dançando forró. Enquanto você, brasileiro, está trabalhando e pagando impostos para que essas pessoas ganhem fácil. Eles fizeram uma indústria da maternidade, onde as pessoas produzem filhos para ficarem na rua, sendo sustentado ainda por você que fica com pena e faz doação como eu. Crianças que os pais recebem dinheiro, bebem e fumam e as crianças continuam descalças, com fome, que muitas das vezes a melhor alimentação que elas têm é dentro de uma igreja. E você não vê isso, brasileiro. Você não está vendo isso porque quem recebe Bolsa Família deveria ser acompanhado por esses homens e mulheres que estão concedendo a ele, ou até por você, brasileiro. Que fosse dado a essa gente trabalho. Não se dá peixe, se dá a isca para conseguir. Ao invés de dar dinheiro, dê a eles trabalho, dê um salário digno. O país está aí com um monte de gente que fez concurso e não foi chamado, precisando de faxineiros, de merendeira, de um monte de gente, e eles dizem que não pode. Pega essa gente, bota para trabalhar, eles estão pagando a ele para não fazer nada, e a gente está pagando imposto para essa gente beber, fumar e dançar forró. Vai em qualquer comunidade, eu só vi na minha, você vai ver. Isso é o Brasil. Mas você está brigando por saída ou entrada de Dilma, ou permanência, saída ou entrada de Temer. Você está brigando por aquele que está te destruindo.
Na verdade, brasileiro, você tinha que ir às ruas, você tinha que exigir, você tinha que pedir o impeachment, sabe do quê? Das regalias que essa corja de vagabundos que está lá no Congresso, na Câmara, no Senado, no STJ, ou lá o que seja, ganhando poupudos salários para não fazer nada. Para que eles querem tantos direitos? Para que querem tantos funcionários? Para gastar mal. E você fica lutando por essa gente porque eles te prometem uma cesta básica, uma dentadura, lá o que seja, ou um Bolsa Família, para fazer com que você seja uma pessoa letárgica e fique gerando brasileiros complexados, piores do que você. É por isso que a cada ano a nossa nação tem pessoas piores. Os nossos jovens são pessoas medrosas, pessoas inseguras, pessoas preguiçosas. Por quê? Por causa dessa pouca vergonha. Enquanto eles estão lá no Congresso, na Câmara, ganhando salários de que não são dignos. Vá fazer uma pesquisa, países de primeiro mundo, países onde as coisas dão certo. Político não ganha isso tudo, não. Político não é privilegiado, político anda de ônibus, político não ganha esse salário todo, não tem todas essas regalias que os nossos políticos têm, não. Essa gente precisava era ganhar menos, sabe? Um vereador, ele precisava ganhar 2 salários mínimos, ou 3, vamos dar 3 salários mínimos. Eu queria ver se alguém ia brigar para estar lá. Ninguém ia brigar. Se tivesse que andar de ônibus, se tivesse que ser atendido na saúde pública como você é, e como é nos países de primeiro mundo, onde a política funciona, sabe por quê? O gestor dela é a população, é o povo. Porque quando lá eles gastam 1 centavo a mais, são punidos, o povo vai em cima, o povo cobra. Mas aqui o povo não cobra. Por quê? Porque ganha propina para calar a boca, porque ganha uma cestinha básica, porque acha que o cara é legal, mas ele está comendo nas tuas costas. Ele tem direito a um plano de saúde excelente enquanto você vai para o hospital morrer. Por quê? Porque eles gastam o seu dinheiro. E agora sobe um homem no poder, vai fazer uma política de recesso. O que ele vai fazer? O que a maior parte fez? Tirar teus direitos. A nossa Previdência está com rombo. O que ele vai fazer? Ele vai tirar direito de você para se aposentar. Vai ser mais difícil você se aposentar. Ou as esposas, ou os filhos, para receberem pensão de alguém que trabalhou a vida inteira para deixar a sua família bem. E enquanto você sofre isso, eles estão lá com 300, 400 assessores, voando para baixo e para cima, andando num carro particular próprio, num carro de luxo que você está pagando, enquanto em nações decentes eles andam de ônibus. É isso que você tem que exigir. Sabe, a diminuição do salário dos políticos, porque se diminuir pelo menos a metade os salários deles, se tirar pelo menos metade dos subsídios extras que eles recebem, vai dar para cobrir rombo de previdência, vai dar para dar melhores salários para você. Você, brasileiros, você tem que fazer impeachment, é da pouca vergonha, não é de A, B ou C. Você tem que exigir, não é entradas, não, é atitude. É você que tem que cobrar. Esses políticos estão ganhando muito para fazer nada. E você, brasileiro, está pagando. Portanto, se vai pedir alguma coisa, peça bem. Para que você quer um outro político que vai chegar lá em cima e vai tirar os seus direitos? Vai continuar aumentando sua cesta básica, seus serviços, diminuindo o seu salário, te dando uma assistência de baixa qualidade, porque você hoje chega num hospital, você morre na porta porque você não é atendido. Na minha época, na época de pessoas da minha idade, até mais velhas, o ensino era muito bom.
Nós aprendíamos, nós íamos para a escola para aprender. Nós respeitávamos os nossos professores, porque éramos orientados a isso. Hoje, os nossos filhos são orientados a desrespeitar professores. Surgiu essa história aí de coitadinho, coitadinha. Hoje os próprios professores reclamam, mas eles apoiaram no início essa psicologia idiota de que as pessoas se sentem retraídas. Não, tem que respeitar. Eu respeitei, mas eu aprendi. Hoje eu encontro jovens na faculdade que não sabem ver hora no relógio analógico, que não sabem a tabuada básica. Na minha época, quando a gente chegava na terceira série, já tínhamos que saber a tabuada da frente para trás, de trás para frente. Nós sabíamos, saíamos da escola sabendo, eles saíram da escola sem saber. Nosso ensino é de baixíssima qualidade. Nossa saúde é uma porcaria, enquanto você está brigando por eles. Eles estão levando você, brasileiro, a fazer o que eles querem, a pedir para eles e não para você. Então vá para a rua sim, sem armas, pacificamente, não como Dona Dilma e outros fizeram na época da Revolução, que saíram armados, enfrentaram o governo e ficaram reclamando que foram reprimidos, que foram tratados. Hoje você está vendo que, embora tenha agido errado, os militares estavam tentando livrar vocês de uma mala sem alça, cheia de pedra em dia de chuva, porque o que eles queriam era destruir a sua nação. E como não conseguiram destruir a nação? Porque foram embarreirados pelos militares, que também não me interessa se é militar ou não me interessa. Eu quero que a nação seja bem conduzida e por brasileiros, pelos brasileiros, pelo povo, que é o direito do povo fazer. Então eles foram reprimidos, conseguiram voltar para se vingar. O que eles fizeram foi uma vingança. Olha o que fizeram. A primeira coisa, desestabilizar as armas, desestabilizar a polícia, que era respeitadíssima. Ou você esqueceu que milícia e tudo isso que você reclama hoje começou no governo do senhor Leonel Brizola, quando essa gente começou a assumir a política? A marginalidade começou a aumentar quando essa gente começou a assumir a política. Eles vieram para destruir a nação, para destruir você, brasileiro. O que os políticos têm feito até hoje é isso: destruir a nação, destruir você e engordar os seus bolsos e os seus patrimônios. O dia que você, brasileiro, for para a rua, sábia e pacificamente, e exigir corte nos excessos de direitos que essa gente tem, corte nos excessos de regalias que eles têm. No dia que você fizer uma pesquisa nos países de primeiro mundo, aonde políticos não têm direito a carro especial, não têm direito à liberdade que essa gente tem aqui, que andam de ônibus, que são assistidos por saúde pública, que não têm mansões, que não têm direito à moradia paga por você. Lá funciona por isso, porque é o povo que administra. Quando eles gastam 1 centavo acima do que tem direito, são punidos. O povo exige, o povo cobra, porque é o povo que administra, é o povo que fica em cima. Eu quero ver o dia que um vereador, o salário oferecido a ele for só 2 mínimos, vamos dizer 3 para ser bonzinho. Quero ver quem vai querer. Eu quero ver que o dia que o salário de um presidente for igual ao de um professor, quem vai querer? Quem vai querer? Vamos mudar, um médico que ganha até um pouco mais. Ninguém vai querer ser presidente. Ninguém vai querer subir em palanque. Ninguém vai querer isso. Só se realmente for uma pessoa desejosa de ver a nossa nação, que já é grande, crescer mais ainda. Nós somos uma nação rica. Ao invés deles aplicarem e multiplicarem as nossas riquezas, eles vendem para nações de fora como uma terra cheia de ouro, de tanta
coisa que tem na nossa terra, uma terra frutífera como a nossa, está na miséria que está, porque eles dão o que é nosso. E você fica brigando por eles. Pare de brigar por política, brigue pelos seus direitos, porque o próximo que subir no poder, ele vai fazer uma política austera, como dizem, para tirar os teus direitos. Ao invés de reduzir o seu salário, ao invés de aumentar os seus impostos, você tem que ir para a rua, sim. Pastor, quer fazer ato profético, ato político, faça um ato decente. Comecem a exigir que os salários dessa gente sejam diminuídos. Comece a exigir que as regalias dessa gente sejam retiradas. Porque o que eu estou vendo é muita gente, até evangélico, que estão brigando não é por uma política melhor para o brasileiro, é para um benefício maior para a sua classe, para os seus. O que nós precisamos é que essas regalias sejam tiradas. O que nós precisamos é que os nossos políticos sejam tratados como são os políticos no primeiro mundo, que eles comecem a ter que andar de ônibus, que eles comecem a ter que ser assistidos pela saúde pública, que os salários deles sejam menores. Eles são os nossos empregados, nós não somos empregados dele. Que eles façam política para nós e não para eles. Porque até então o que eles têm feito é política, cada um para si. Dona Dilma, seu Lula e outros mais voltaram para se vingar da nação, destruindo ela, começando, desestabilizando, envergonhando as armas, os policiais, que eram a nossa defesa, porque anos atrás nós podíamos andar na rua, nós podíamos voltar tarde. Hoje a gente não pode chegar no portão, e isso de manhã, nos primeiros horários. Hoje você não pode estar dentro da sua casa. Por quê? Porque os direitos humanos protegem marginais, protegem assassinos, estupradores, sabe? Por isso que estamos assim. Nós não podemos continuar nesse estado de coisa. É isso que nós temos que exigir, mudança nisso. É isso que você, brasileiro, tem que ir para a rua, exigir, brigar, trabalhar para que isso mude, para que se acabe esses direitos humanos para marginal, para estuprador, advogados que estudam direito e defendem errado. Nunca vi isso, não tem lógica. Por quê? Porque a marginalia paga mais para eles, não é? E é por isso também que muitos dos nossos policiais estão se associando ao tráfico, porque ganham mais lá. Antigamente não era assim, porque marginal era tratado como marginal. Ele não era preso aqui e solto ali. Não tinha toda essa liberdade. Você não via menores fazendo as atrocidades que fazem, porque eles eram punidos, porque eles eram educados. Hoje nem os pais podem educar os seus filhos, porque existe aí uma psicologia idiota de que um pai não pode castigar, não pode corrigir, não pode isso, não pode nem falar. Que é isso? Não pode haver excessos, maldade, mas uma educação lógica para ter cidadãos decentes, trabalhadores e honestos, como foi a minha geração, umas 2 talvez atrás. Hoje as gerações nossas são uma vergonha. Eu tenho vergonha dos jovens. Até os nossos que educamos direito acabam se corrompendo aí fora. Vão para a escola para aprender o errado. Não se aprende mais o certo. Então, Brasil, acorda. Para de lutar por aqueles que estão se destruindo, te destruindo. Pare de lutar e fazer o que os políticos querem, que é fazer você brigar para que exista cada vez mais partidos políticos, mais políticos, porque são eles que comem as finanças, é o salário deles que impede que o seu seja aumentado. Porque se reduzir os direitos, as regalias que eles têm, se fizer com eles, como é feito na Suíça e em outros países, o salário deles for diminuído, vai dar
para aumentar o seu salário, para te dar uma melhor qualidade de vida, uma melhor aposentadoria, um melhor atendimento na saúde, uma melhor educação pública. Pense nisso, brasileiro. Compartilhe e vá à luta, não por políticos, mas por você, porque você, brasileiro, deveria ser o verdadeiro gestor desta nação. É você quem paga o salário dessa corja que está comendo, bebendo às tuas custas. Enquanto você, quando pode comer ovo, eles comem picanha com o teu dinheiro, sabe? Lute por Bolsa Família, sim, mas feito com equilíbrio, porque eles fazem isso para beneficiar pessoas que eles mantêm manipuladas para a hora que precisam. Bolsa Família é para o trabalhador que ganha pouco e precisa de um acréscimo para sustentar a sua família. Dá-se a quem trabalha, que eles trabalhem para conseguir o que precisam, como você trabalha. Que seja exigido isso dessa nação. Que esses políticos parem de brincar, de falar bobagem, falam um monte de coisa que não faz nem sentido. Diminua-se o salário deles para que o povo seja pago com dignidade. Eu não gosto de política, não quero ser política, mas eu sou brasileira. E apesar de não ter a formação de muitos que lá estão, apesar de não ser um ícone e também não sou voz profética, não que seja contra quem acha que é, não sou contra, eu sou apenas uma brasileira que está olhando de fora isso e que quer te convidar, brasileiro, se você quer pedir, peça bem, não peça o que vai te prejudicar. Então peça para que essa gente que está aí no poder que é seu, seja administrada por você e passe a ganhar menos, a ganhar o que é justo, como são em outras nações. Por isso, o país de primeiro mundo lá funciona por causa disso. Por isso que funciona, porque o povo cobra, porque eles usam o que o povo usa, ganha o que o povo ganha. Porque um político, se não me engano, é na Suíça, ganha, acho que é vereador, ganha pouco mais que um professor. Eu não me lembro, eu fiz uma pesquisa, eu joguei no Face. Pesquise, procure saber. Eles não precisam dessas regalias, eles não precisam de tudo isso, essa assessoria toda. Eles têm que andar de ônibus como você anda, eles têm que ser assistidos pela saúde pública como você é. Eles têm que viver como você vive, assim como são em nações de primeiro mundo. Que você, brasileiro, abra os teus olhos e lute pela causa certa, a sua causa. Peça, mas peça bem. Não vá atrás de promessas mentirosas, porque político é mentiroso, ele promete que vai asfaltar a tua rua e não asfalta nada, e você fica sempre acreditando nisso. Ele promete que vai te dar emprego e você vai atrás dele e fica desempregado. Então lute por você. Comece a exigir o impeachment dos direitos dos políticos, o impeachment dos salários poupudos, das excessos que eles têm, que fazem com que eles enriqueçam e você fique cada vez na miséria. Não que isso vá fazer com sumam os pobres, sempre haverá pobre, só não precisa se matar eles, porque a única promessa de campanha que eu tenho visto esses senhores cumprirem é: vou acabar com a pobreza. Estão acabando sim, destruindo a saúde pública, destruindo o sistema educacional. Por quê? Porque as crianças vão para a escola para aprender a ser baderneiro. Sair da escola sem saber nada. Universitários que não sabem ver hora num relógio analógico, que não sabem o básico da tabuada, que não sabem nada. Profissionais desqualificados, despreparados. Pessoas que não sabem o que estão fazendo, estão saindo da faculdade. E o pobre, a promessa está aí cumprida,
porque o pobre ele vai passar para o hospital público e ele morre no hospital, porque ele não é atendido. Muitas das vezes não é nem porque o profissional não quer atender, é porque não tem condições nas unidades de saúde, é uma miséria completa. Não há equipamento, não há condições. Essa é a única promessa de campanha que eu vejo cumprida. Acabar com a pobreza, mas eles estão acabando matando os pobres. Estão acabando com a pobreza, deixando a mente dos pobres parada. Por quê? Porque você briga pelo Bolsa Família, mas você não vai nas comunidades ver mulheres e homens sentados o dia inteiro na rua, enquanto você sai para trabalhar 4, 5 horas da manhã, você vê moças novas, gordas, sentadas tomando cerveja, fumando, andando com um homem ali, outro aqui, ganhando dinheiro às tuas custas, sem fazer nada. Que se dê dinheiro às pessoas mais necessitadas, mas que elas trabalhem para isso. Não se precisa fazer indústria do parto, a indústria de uma natalidade desenfreada, porque eles recebem os dinheiros. Eu sou testemunha. Muitas dessas crianças andam na rua, continuam andando descalças, continuam tendo fome. Muitas das vezes a alimentação decente que tem é numa igreja, quando vão participar de um culto. Não têm roupas decentes, vivem de doações, não têm nada. Vão para a escola, são obrigadas a ir debaixo de chuva, muitas vezes sem chapéu, porque o dinheiro seu, que vai para o Bolsa Família e que os pais recebem, vai na bebida, na cachaça, no cigarro. Mas nem um guarda-chuva os pais compram, nem uma roupa decente, os tênis que muitas vezes eles têm, é doação. Não é comprado, não. E você continua brigando por isso. Brigue da forma certa, peça da maneira certa, que seja dado, mas que seja observado, que essas pessoas sejam acompanhadas. Não é para manter meia dúzia de fantoches que são usados na hora certa, como Dona Dilma está usando agora. Oh, na minha casa, minha vida. Olha a coisa como tem que ser olhada. Quantos apartamentos desses estão rachando, caindo? A última que você viu na enchente, tudo alagado. Quanta gente morre. Dá numa coisa como essa? Estão realmente acabando com a pobreza, matando os pobres, e você recebe migalha quando você pode comer na mesa. Você se contenta com migalha, você pode comer na mesa, sem arma, sem briga, mas exigindo o seu direito. E o direito do brasileiro, a primeira política austera que tem que ser feita é a diminuição do direito dos políticos brasileiros. Quando a política brasileira for feita com decência, o Brasil andará. Quando o salário e os direitos dos políticos forem reduzidos, sobrará dinheiro para essa nação. Porque é muita gente, sabe, para fazer nada e ganhar muito. Bom dia. Que Deus abençoe a sua mente, brasileiro. Que você abra ela e veja o que você está fazendo com você e com a sua nação, indo atrás de políticos e de assessores, cabos eleitorais, pessoas que se lugubretam da política, que ganham de políticos para estarem no status, na posição que estão, dependem de político para isso e ficam manipulando você, para esquecer do seu real direito, da sua real necessidade e ficar brigando por eles. Vá para a rua pedir, sim, em paz, sem guerra, mas peça, e peça bem, não peça mal, peça bem, peça para você, peça para a sua necessidade. Você precisa de melhores salários, você precisa de uma assistência de saúde boa, você precisa de uma educação, como era na minha época, que na terceira série, uma pessoa com a terceira série da minha época, ela sabe muito mais, talvez, do que um universitário hoje.
sinceramente. Porque os universitários, hoje em dia, são uma vergonha. São uma vergonha. Um universitário não saber ver hora no relógio analógico, pelo amor de Deus, não saber o básico da tabuada. Eu tenho universitários que me perguntam, tia, quanto é 2 vezes 43? Quanto é 2 vezes 80 e pouco? Claro, sou uma pobre senhora que tem um ensino médio. Mas o ensino médio bem feito. Numa época boa, onde haviam professores, onde nós respeitávamos os professores. O professor entrava na sala, dava bom dia, todo mundo se calava. E quando a gente, e eu era danada, falava, a gente era corrigido. E não tinha a palhaçada que tem hoje, que não pode, que não deve. Eu fui corrigida, eu fui tratada com severidade, estou aqui viva. Se eu sou tudo o que sou, uma cidadã honesta, decente, sabe, que não vive se aproveitando dos outros, agradeço a educação que tive da minha mãe e dos meus professores. Que Deus abençoe não só a nossa nação, mas a sua mente, brasileiro, que você não se deixe manipular, que você lute pelos seus direitos, direito de se aposentar e receber o seu salário, não de se aposentar para que o governador, o prefeito, o senador receba salário por você. É o dinheiro deles que tem que ser mexido. A política austera que tem que ser feita é a redução dos salários de político, dos direitos que eles têm. A política que tem que ser feita aqui é feita em países de primeiro mundo, quando políticos fazem política para a nação. Por isso, andam de ônibus, são assistidos pela saúde pública, vivem como uma pessoa, como outra qualquer, não tem direito à residência, não tem direito a gabinetes e assessoria, paga um monte de gente, que isso é cabide de emprego, isso é palhaçada, tá? Países onde o voto não é obrigatório, mas as pessoas têm prazer de votar. Aqui o voto é obrigatório e muitas pessoas preferem pagar multa do que ir gastar dinheiro de passagem, que a gente ainda gasta dinheiro de passagem, perde tempo, quando trabalha ainda tem que ir trabalhar, tem que ir votar num horário que dê, tem que ir trabalhar, pagar para votar num bando de safados sem vergonha. Pelo amor de Deus, isso é perda de tempo. Ninguém é obrigado a votar, ninguém é obrigado a pagar passagem, gastar seu tempo para ir votar, não. A gente tem que fazer isso por prazer. Quando houver prazer, que as pessoas forem fazer política por prazer, por ser brasileiro. Agora, pessoas que querem fazer política para enriquecer, por causa de um salário e de regalias como os nossos políticos têm, não merece nem respeito, não merece que eu lhe dê nem bom dia, que dirá o meu voto, porque é pior do que o pior marginal que existe na nossa comunidade. Bom dia.